Então, a maioria de nós, a maioria das pessoas, a gente não tem uma real visão, uma visão verdadeira da dívida que a gente possui com Deus. A gente tem muito mais facilidade em reconhecer as nossas dívidas com as pessoas, com os homens, do que com Deus propriamente dito, né? A gente sabe muito bem quando a gente erra com alguém, quanto a gente fica devendo, a gente se compadece quando a gente comete algum erro com alguém, né? Comete algum tipo de pecado contra uma pessoa, né? A gente tem facilidade para saber a nossa dívida no banco, nossa dívida com empréstimos, com tudo que é na parte financeira, a gente reconhece facilmente. Mas a real percepção da dívida mais importante que a gente possui, a gente leva um tempo para entender, um tempo para compreender, um tempo para absorver e compreender na essência como que isso acontece, né? Como que a gente consegue dever para Deus e se a gente tem condição de pagar isso para Deus, estabelecer isso com Deus, né? É muito mais fácil a gente ir no lado pessoal, um com o outro, do que nós com Deus, né? Então, Deus, quando Ele nos criou com objetivos, né? Para que a gente amasse Ele, para que a gente honrasse Ele, para que a gente obedecesse Ele. E Ele estabelece isso não só nas nossas atitudes, né? Ele fala que a gente deveria obedecer Ele até mesmo com os nossos pensamentos. Até mesmo pensando, a gente pode estar aumentando a nossa dívida com Deus, né? Então Ele fala que a gente deveria obedecer Ele em pensamento, palavras e ações. Então, toda vez que a gente deixa de fazer isso, que a gente deixa de obedecer em qualquer uma dessas esferas dele, né, tanto em pensamento, quanto palavras e ações, isso acaba resultando em dívida com Deus, né? Mais uma dívida. Então, se a gente parar e pensar um pouquinho, quanto endividado a gente está, né, com Deus. Qual é o tamanho da nossa dívida, né? Imagine que cada vez que a gente peca ou pecou, quer em pensamento, quer em palavra, quer em ação, uma pedrinha pequenininha e joga numa pilha. Não, vai fazendo, acumulando aquilo. Que tamanho essa pilha teria hoje, né? Se pegar nossa vida inteira. Provavelmente o tamanho de uma montanha, mais ou menos, né? E tantas vezes que a gente errou com Deus, né? Então, o pecado, ele acontece quando a gente faz algo errado, né? Desobedece um mandamento, uma lei de Deus, e ainda quando a gente deixa de fazer alguma coisa que Deus espera que a gente faça, né? Que é o pecado da omissão, né? Como que poderia acontecer? Um bom exemplo é a própria questão do homem, né? Quando o homem não assume o papel no lar de conduzir a família dele espiritualmente, ele está deixando de fazer algo que Deus esperava que ele fizesse. Então ele está pecando, é uma omissão, né? Ele está deixando de fazer algo, né? Então, isso só para ilustrar uma das coisas, né? Quanto muitos outros pecados de omissão. A esposa, quando ela deixa de ser submissa ao marido, né? Ela está sendo omissa, está pecando contra Deus. Então, imagine a montanha de dívidas espirituais que eu, que você, todos nós acumulamos, né? Cada vez que a gente agiu com violência, cada vez que a gente mentiu, cada vez que a gente cobiçou, né? Cada pensamento mal, ganância, vulgaridade, crueldade, tudo isso aumentando nossa dívida, né? Então, durante toda a nossa vida, a gente peca não só contra as pessoas, mas principalmente contra Deus, né? O maior problema é que a gente está pecando contra Deus, né? Então, a situação é que a gente não conseguiria nunca quitar essa dívida. Essa é a verdade. Ele nunca ia conseguir pagar essa dívida com Deus. A gente estava caminhando para o inferno, que é a prisão eterna dos devedores espirituais. Devedores, quem está devendo para Deus espiritualmente, o fim disso é uma condenação eterna, prisão perpétua no inferno.
Então, não existe qualquer maneira que um Deus bom, santo e justo pudesse fazer vista grossa tudo isso, essa montanha de dívida, e perdoar ela sem fazer nada, né? Sem nenhum tipo de pagamento. Seria injusto da parte de Deus se ele fizesse isso, se ele perdoasse por simplesmente perdoar. Algo tem que acontecer para que essa dívida seja perdoada, né? Então existem as famosas boas novas, né? O Evangelho, né? Existe Jesus, ele que deseja pagar essa dívida espiritual com Deus, né? Então, para que a nossa dívida espiritual seja perdoada, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, a gente precisa de um mediador, né? Alguém que vai se pôr entre você e Deus e pagar toda essa dívida e oferecer uma solução que Deus ache aceitável, ache razoável. Então, primeiro, um mediador. Em segundo lugar, a gente precisa de um redentor que deseja interceder por você e pagar sua dívida com Deus. E em terceiro lugar, a gente precisa de um resgate, uma recompensa, um valor suficiente para pagar a dívida com Deus. Então são 3 coisas que a gente vai precisar: um mediador, um redentor e um resgate. Vai ver cada uma delas separadamente. O Jesus mediador, ele desempenha um papel muito semelhante ao do advogado, que intercede como mediador em um conflito entre 2 partes, né? Então, Jesus Cristo mediador, né? Como se fosse um advogado, intercedendo, né, entre 2 partes. Só que, diferentemente de um advogado, ele é totalmente imparcial, ele não escolhe um dos lados para defender. Jesus vem como... ele é totalmente imparcial e ele é capaz de representar tanto Deus quanto o homem, né? Por isso a natureza que o Guinho explicou semana passada, a natureza divina e humana, né? Jesus consegue mediar esse conflito Deus e homem porque ele é Deus e é homem, né? Aí você pega Jó ansiava por um mediador que ele nem possuía. Ele já ansiava por isso. Em Jó 9, 32 e 33, ele diz assim: porque ele, Deus, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então ele já reconhecia que ele precisava de alguém que mediasse o conflito, ele e Deus, né? Muito antes de Jesus vir, ele já sentia a necessidade de um mediador, né? Um árbitro. Então Jó entendeu corretamente, né? Que o mediador precisava ser tanto Deus quanto humano, para que ele pudesse representar fielmente ambos os lados, né? Nas próprias palavras de Jó, ele diz: impor as mãos sobre você e Deus para uni-lo, né? Então ele dizia: não há árbitro entre nós que ponha a mão sobre nós ambos, né? Ele falou com Deus, né? Em relação à vida dele, né? Então Jesus é esse mediador, né? Jesus é Deus que se transformou homem. E somente Ele pode mediar entre nós e Deus, né? Somente Ele é Deus e é homem. Então, é por isso que a Bíblia fala várias vezes, em vários versículos, a gente vai ver que Jesus é nosso único mediador, né? Em 1 Timóteo 2,5 tem: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Ele é o mediador. Então a sua dívida espiritual é com Deus. Nossa dívida de pecado é com Deus. E só existe um possível mediador entre você e Deus. Só tem uma pessoa que pode solucionar esse tremendo problema que todos nós se metemos, né? O problema do pecado. Nenhuma religião, exceto o cristianismo, serve para nenhuma ajuda. Tem uns que dizem que a gente vai para um purgatório para pagar essa dívida com Deus mediante sofrimento, né? Você vai lá, sofre um pouco para ser perdoado. Outra religião diz que a gente vai reencarnar
e pagar com Deus tentando ser melhor cada vez que voltar. Só que isso nem lógica tem, porque se a gente pudesse voltar e viver de novo, só ia aumentar a nossa dívida, porque a gente não ia parar nunca de pecar. Sempre pecando, cada vez mais endividado, em vez de pagar algum tipo de... oferecer algum tipo de pagamento para Deus, né? Então, todas redondamente enganados, errados, porque nós mesmos, a gente nunca vai conseguir pagar a Deus. Não importa o que a gente faça, não importa o quão bom a gente seja, e qualquer vida que for acrescentada a nós, mais dívida na nossa montanha, né? Aquela mais pedrinha jogada ali no monte. Então, por consequência dessa enorme dívida de pecado, é que 6.300 pessoas morrem por hora no mundo, né? São cerca de 5 pessoas por segundo. Então, logo, todos nós vamos estar nessa estatística, né? Essa é, como diz o ditado popular, as pessoas gostam de usar, a única verdade que a gente tem é essa, né? A única certeza que a gente tem é que um dia todo mundo vai morrer. Né? E é 5 pessoas por segundo. Né? Então, todos nós deveríamos estar seriamente preocupados com isso. Preocupados com a realidade que é isso, né? Com a realidade da morte. Ele deveria estar preocupado com isso, saber o que vai acontecer. Né? A gente não pode nunca cair no erro de achar que a gente pode vencer a morte com as nossas próprias forças, com os nossos próprios atos, né? Que, de repente, vai ter uma segunda chance, né? De repente, mas eu não vou morrer hoje. Amanhã pode ser, eu posso me converter, eu posso seguir a Jesus de verdade amanhã, depois da manhã. Né? Esse é um grande erro que as pessoas fazem de pagar para ver. Né? Os universalistas, eles dizem que todos vão para o céu. Que bom se fosse, né? É uma das teologias, né? Das vertentes teológicas que dizem que creem que todos vão morrer e vão para o céu. E há também os aniquilacionistas, que creem que quando a pessoa morre, simplesmente não existe mais, deixa de existir, né? E aí você pega na própria Bíblia, Daniel 12:2, ele refuta claramente duas opções. Ele diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ele diz que todas as pessoas que morreram, então os corpos dormem no pó, serão ressuscitados, e uns vão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, ou o céu ou o inferno. Então, basicamente todos nós vamos morrer e ao mesmo tempo a gente vai viver. A morte, na verdade, é uma passagem, né? Física, porque nós fomos criados para ser eternos e nós somos eternos, já vivemos nossa eternidade, porque o que vai passar é apenas o nosso corpo, né? Nossa alma nunca vai sequer cochilar, na verdade, né? Morreu o corpo, a alma já vai para algum lugar, ou o céu ou o inferno. Então só resta a gente saber onde que a gente vai passar a eternidade, né? É a única questão que a gente tem que se preocupar. Se a gente vai para o céu, para a alegria eterna, ou para o inferno, para a dor eterna, né? E Jesus, ele fala, foi o que mais falou sobre o inferno na Bíblia, né? Ele cita 11 vezes no Novo Testamento as palavras de Jesus, o inferno. Ele descreve como um lugar de lamento, choro e ranger de dentes, uma agonia interminável. É assim que Jesus descreveu o inferno. Então, não haverá uma segunda chance. Né? A chance é agora, quando a gente está aqui, quando a gente pode. Né? Então, esse é Jesus mediador. Né? Aí nós temos o Jesus redentor. Né? O redentor é a pessoa que paga a dívida de alguém. O mesmo Jó, que já via necessidade de ter o mediador, ele também ansiava por um redentor que pudesse pagar a dívida com Deus. Mas o redentor ainda não havia vindo à terra, né? Naqueles dias da existência de Jó. E ele diz assim em Jó 19:25: porque eu sei que o meu redentor vive,
e que por fim se levantará por sobre a terra. Jó sabia lá nos seus dias, milhares de anos antes do nascimento de Jesus, que o seu Redentor já estava ali. Como Deus, e apenas aguardando a sua entrada na história. Tremendo isso, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Então, Jó já sabia que o Redentor dele já vivia como Deus, né? Ele ansiava porque ele viesse para a terra, tomar o seu lugar na história da humanidade. Então, por causa da vida sem pecado de Cristo, a sua morte em nosso lugar e sua ressurreição foi a confirmação de Deus. A ressurreição de Cristo foi a confirmação de Deus que Jesus era o nosso Redentor, que Ele era capaz de perdoar os nossos pecados. E o pecado é o nosso grande problema, é o problema da humanidade, né? Todos os maus, tudo que há de ruim na nossa sociedade, as pessoas, de um modo geral, tudo provém do pecado, né? O pecado é a origem, tudo que há de ruim. E Jesus é Deus, né? Ele que desceu do céu e viveu uma vida sem pecado, sem nenhum tipo de pecado, né? Para que Ele pudesse perdoar os nossos e nos levar para o céu com Ele. Então, novamente, não tem uma religião que afirme isso. Todas as outras religiões, os fundadores são pessoas humanas. Nenhum ressuscitou, nenhum se auto-intitulou Deus e fez sinais que comprovavam que Ele realmente era Deus. Todos seres humanos ensinando as pessoas a se tornarem pessoas melhores, ensinando moralidade, esperando que de alguma forma tudo vai acabar bem. É isso que as religiões normalmente ensinam, né? É moralidade e uma falsa espiritualidade para que a pessoa se sinta confortável. Tudo tudo dá certo, no final tudo acaba bem. Né? Só que só Jesus é capaz de lidar com o pecado. Né? Nenhuma outra religião ensina a lidar com o pecado. É simplesmente moralidade, ser pessoas melhores, ser bondoso, né? Ter valor, ter um bom caráter. É isso que se resume, né? Mas nenhuma religião trata o nosso pecado. Então, Jesus é o nosso mediador e nosso redentor. No entanto, a gente ainda precisa de um resgate, né? Um valor a ser pago das nossas dívidas com Deus. Né? O grande problema é que os nossos pecados eles são contra um Deus totalmente santo e perfeito. Né? Então, igualmente exige um pagamento perfeito. Pagamento à altura de Deus. Né? Então, como todos nós, seres humanos, a gente é pecador, um não pode servir de resgate para o outro. Eu não posso morrer pelo Lucas para pagar o pecado do Lucas. Eu não posso morrer pela Karina para pagar o pecado da Karina. E assim por diante. Porque todos são pecadores e todos estão devendo para Deus. Né? Salmo 49, 7 e 8 fala bem sobre isso. Ó. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Tem uma versão mais atual que diz que o homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Mas, claro como a água, né? Que não tem como alguém pagar o preço por alguém, né? Então, por nós mesmos, a gente nunca vai conseguir pagar essa dívida. E se a gente não consegue pagar a dívida, só nos resta a condenação. Né? O nosso resta cumprir a condenação determinada para aqueles que não pagam a sua dívida. Mas aí entra Jesus. Né? Jesus pode pagar essa dívida. Pois embora ele seja Deus, ele viveu como um ser humano perfeito, sem pecado. Então, ele, como ser humano, como o homem que viveu aqui e não pecou, ele pode servir de resgate para nós. Então, essa é a grande mistério da obra, né, de Deus
divino, de Deus homem, né? Que ele como homem abriu mão dos seus direitos de Deus para viver uma vida aqui como nós, passar tudo que a gente passou, perfeito, sem pecado, para poder pagar essa dívida, né? Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus deseja ser o nosso mediador, Jesus deseja ser o nosso redentor, deseja ser o nosso resgate. Então, tudo isso é alcançado só pela graça, um dom amável de Deus para pessoas indignas como nós. Enquanto Jesus estava pendurado lá na cruz, ele orou para que a nossa dívida de pecado fosse perdoada. Jesus pagou nossa dívida pela graça. Basta que a gente se arrependa, ore com fé, pedindo para que ele perdoe as nossas dívidas. Essa é a nossa parte. Então tudo se resume a você e Jesus. Ou você vai pagar Deus no inferno, inferno eterno, ou vai solicitar com fé e arrependimento que Jesus pague essa dívida por você. Né? Então, agora é a oportunidade de abandonar o pecado e confiar em Jesus. Né? Se a gente morrer não cristão, ímpio, essa vida aqui é a mais perto do céu que a gente já vai poder viver. Essa é a nossa vida aqui. Para um não cristão, para um ímpio, isso aqui é o mais perto do céu que ele já vai chegar. Porque depois disso só o inferno aguarda ele. E para o cristão, isso aqui é o mais perto do inferno que a gente vai conseguir viver. Porque o que nos espera é a eternidade. É a alegria. É uma vida com Jesus. Então, por isso que a gente lê Paulo dizendo que o morrer é lucro. Porque essa vida é o mais perto do inferno que um dia ia chegar. Depois disso aqui é alegria e gozo interminável. E para o não cristão, isso aqui é o mais perto do céu. Então, considerando aqui que todos nós, né, que estamos aqui hoje, a gente quer conhecer mais Jesus, a gente quer ser considerado cristão, né? Não só conhecer Jesus, mas que Jesus nos conheça, né? Porque não adianta a gente conhecer, ele tem que nos conhecer. Então, nós aqui temos que ter o desejo mais profundo de ser, de viver de acordo com o padrão de Jesus, né? A gente tem que desejar ser como ele nessa vida, estar com ele na próxima que vai vir. Então, se a gente quer ser parecido com Cristo, a gente tem que conhecer ele. E quando a gente quer conhecer alguém no íntimo, quer conhecer alguém profundamente, normalmente a revelação do caráter de alguém ocorre mais facilmente ou mais frequentemente num período de sofrimento, num período de dificuldade, num período de perda, de injustiça, num período de dor. Nesses momentos é que a gente mostra quem realmente a gente é, no momento de dificuldade. E na vida de Jesus, o maior momento de sofrimento se deu na hora da morte dele, né? Quando ele foi brutalmente crucificado. Foi um momento de maior agonia que antecedeu a partir do Getsemane, né, os instantes antes e depois até a crucificação. Então, quando a gente quer conhecer melhor o caráter de Jesus, e conhecendo o caráter de Jesus profundamente, a gente tentar moldar a nossa vida de acordo com o caráter dele, a gente tem que ter um entendimento e um conhecimento íntimo, um conhecimento profundo de como Jesus reagiu diante das dificuldades, diante desses momentos de dor, de perda. Existe o cristianismo light, digamos assim, que a cruz de Jesus, ela é ignorada. Existe um cristianismo cujo único objetivo é a glorificação do eu. Vida vitoriosa, orgulho, conforto, tudo isso junto forma um falso evangelho
que não ajuda em nada quando você estiver passando por algum momento de sofrimento profundo, um momento de dor. E aí eu peguei uma distinção que Martinho Lutero fez entre a teologia da glória, do cristianismo light, né, que diz a glória pessoal, e a teologia da cruz. Ele diz assim que a teologia da cruz celebra, a teologia da glória, perdão, celebra o que o ser humano pode fazer com base na sua visão pessoal, na autodisciplina e no trabalho árduo. Então, o homem vai dar valor para a sua própria visão, para aquilo que ele acha que é bom para ele, né? Para a sua autodisciplina, ou seja, moral, moralidade, fazer o que ele acha que é bom, ser uma pessoa melhor, trabalhar arduamente, ver méritos no trabalho dele. Não, eu tenho porque eu realmente trabalho duro. Essa mesma teologia da glória, ela procura conhecer Deus diretamente na parte do poder, na parte da sabedoria, do sucesso e da glória de Deus. Esse é o foco. Ela procura usar Deus para evitar sofrimento, usa Deus para afastar a dificuldade, afastar a dor, vergonha, perda, fracasso. Deus serve para isso, para livrar a gente desses momentos, né? A teologia da glória procura usar Deus para obter saúde e riqueza. Para isso que Deus serve para quem segue essa doutrina, né? Essa parte do cristianismo. E aí, Martinho Lutero fala da teologia da cruz. E essa teologia, ela celebra o que somente Jesus pode realizar a nosso favor. São as coisas que só Ele pode fazer. Por meio de nós, pode fazer com nós e pode fazer apesar de nós. Essa teologia da cruz, ela procura conhecer Deus por meio da aparente fraqueza, por meio da loucura, do fracasso e da vergonha de Jesus crucificado. A teologia da cruz, ela procura ver o sofrimento, a dificuldade, a dor, a vergonha, a perda, o fracasso como uma oportunidade de crescer em entendimento, crescer em apreciação e crescer em intimidade com Jesus. Essa teologia, ela procura Jesus, mesmo que isso signifique experimentar dor e pobreza, como Jesus experimentou. Então, não há dificuldade que pare de fazer a gente buscar Cristo. A gente não é firmado só nas coisas boas. A gente sabe que pode vir momentos ruins. E isso não abala o nosso cristianismo, a nossa fé. Você pega a grande maioria dos livros cristãos e pregadores cristãos, hoje se promove muito mais a teologia da glória e não se promove mais a da cruz, né? A gente tem que ter um grande cuidado com os ensinos que a gente crê, porque nem todo ensino que se diz cristão é realmente cristão. A gente tem que olhar para a cruz e ver Jesus tanto como Salvador, como um exemplo a ser seguido. Então, depois que a gente estabelece que a verdade de Jesus, a verdade que Jesus é tanto o nosso Salvador quanto o nosso exemplo, existem 5 grandes verdades sobre a teologia da cruz em relação à nossa vida. A primeira é que a gente foi criado para a glória de Deus. Esse é o grande objetivo da nossa criação. A gente foi criado para a glória dele. Segunda verdade, tudo na nossa vida é uma oportunidade para glorificar a Deus. Terceiro, em vez de glorificar a Deus, nós temos uma tendência pecaminosa de fazer aquilo que a gente acredita que trará felicidade. E, consequentemente, a gente vai estar pecando. A gente tem uma tendência a não fazer o que glorifica a Deus, e sim o que a gente acha que vai trazer felicidade para nós. Quando a gente escolhe a felicidade acima da glória de Deus, a alegria dura, a alegria duradoura é impossível. A gente acaba buscando coisas além da glória de Deus. A gente acaba buscando amigos, conforto, prazer, diversão,
tudo isso, ironicamente, são dádivas de Deus. São coisas que Deus colocou para a gente usufruir. Mas a gente tem a tendência de buscar isso em vez de buscar o próprio Deus. Isso aí seria... Todas essas coisas são boas se a gente buscar Deus e essas coisas forem acrescentadas, né? Nunca tomando o lugar dele, nunca tomando o lugar da glória dele. Seu prazer é encontrado somente em Deus. O nosso prazer verdadeiro, ele é encontrado somente em Deus. Quando Deus é glorificado, a nossa plena alegria é satisfeita. Então, de forma prática, significa que a alegria não apenas no conforto, no sucesso, mas também a alegria no sofrimento e na dificuldade. Aí a gente pega o próprio exemplo de Cristo quando ele sofreu na cruz. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12, do 1 ao 6. Hebreus 12, 1 ao 6. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerar, pois, que aqueles que suportam tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezais a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ele nos diz, olhem para Jesus, olhem para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Olha o gozo que ele olhando para o gozo que estava proposto, ele suportou até a cruz. Então, da mesma maneira, a gente olha o que está proposto para nós, a eternidade, aquilo que Deus diz que tem preparado para nós. Então a gente pode suportar qualquer coisa, qualquer tipo de sofrimento, né? E ele fala mais para frente que ele corrige a quem recebe por filho, né? A gente vai ser corrigido. Às vezes vai vir dificuldades e vai vir sofrimento, que é Deus que está proporcionando para nos corrigir o nosso caráter, para nos mudar, para nos moldar, para nos tornar mais parecido com Ele. Então é essa a diferença dos evangelhos que a gente tem que buscar, entender que o sofrimento não é porque Deus, é que eu estou fazendo errado, Deus está me abandonando. Não, é saber que existe um propósito nisso, que existe, que não é o sofrimento que vai nos abalar. E todos nós sofremos, e à medida que a gente sofre, a gente deve continuamente se perguntar se a gente está sofrendo com ou sem proveito. O que seria o proveito? Isso está nos aproximando de Deus? Né? Usar o sofrimento para nos aproximar dele. Normalmente, quando a gente está nesses momentos, é que a gente busca mais, que a gente clama mais, que a gente ora mais. É inevitável. Eu não conheço alguém que não tenha passado por situações assim, de ter uma intimidade maior com Deus em momentos de angústia. Né? A gente fala do sofrimento, não é... A gente pensa normalmente em extremos de dor, né? Poxa, passava um momento financeiro difícil, né? O filho doente, acontece, pega, né? Que nem as meninas agora, hein? Febre 2, 3 dias. Né? É um momento de sofrimento, tu está sofrendo com aquilo, né? E aí tu tem que buscar mais a Deus, tem a ir mais até Ele, né?
Então, a alegria em saber que o sofrimento, Deus está agindo para nos santificar e nos tornar mais parecidos com Ele. Também a alegria em saber que no sofrimento Deus está trabalhando para usar a nossa vida como confirmação e testemunho da diferença que Jesus está fazendo na forma como a gente vive, especialmente em momentos mais dolorosos. Muitos cristãos, principalmente lá no primeiro século, lá da perseguição, eles diziam lá que o sangue do cristão era a semente, né? Que as pessoas viam o sofrimento, viam os cristãos sendo martirizados, e isso convertia muita gente, porque as pessoas olhavam, puxa, esse povo sofre com alegria, né? Iam para a execução cantando louvores a Deus, e alcançava muita gente com aquilo. De ver que no sofrimento, mesmo no sofrimento, existe algo especial, algo diferente, né? Existe uma intimidade com Deus, uma esperança em Deus. Então a gente usar também para testemunho, né? Os momentos difíceis para as outras pessoas. Então na prática significa que glorificamos a Deus ao permitir que a dificuldade, a dor e a pena nos tornem mais e mais parecidos com Ele. A gente glorifica a Deus nisso. Quando a gente usa os momentos difíceis para que a gente se torne mais parecido com Ele. O falso ensino do cristianismo light é que o conforto é uma virtude e a dor é um vício. A dor é uma coisa ruim, tipo um pecado. O conforto é uma virtude e a dor não deve fazer parte da vida do cristão. Então, vai totalmente contra tudo que a gente lê na Bíblia, né? Dos principais exemplos de cristãos da Bíblia, né? Dos apóstolos, de Cristo. A gente disser que o conforto é uma virtude, que a dor é algo que não pode existir, então temos que rasgar a Bíblia, né? Então a gente, como cristão, a gente não deve correr para o sofrimento, como muitos fizeram, os ascéticos faziam, né? Que sentiam prazer, buscavam a dor, né? Se açoitavam e tudo mais. Não é isso, a gente não deve correr, mas a gente não deve fugir, como cristãos da atualidade hoje muito fazem, fogem do sofrimento. E em vez disso, a gente tem que receber Ele quando Ele vem e ver uma oportunidade para que Deus faça algo bom em nós por meio de nós. Faça algo bom por meio da gente naquele momento. Então a gente não se alegra na dor, mas sim o que ela pode realizar pelo Evangelho. Viver centrado na cruz, como Jesus viveu, vai exigir humildade e uma contínua luta com o orgulho. A gente vive uma cultura, digamos, que é estúpida, né? Onde o orgulho é uma virtude, é algo bom. O orgulho é algo bom. É o que a sociedade acha. Não, o orgulho não é mais um pecado. Se a gente vai, inclusive, em livrarias cristãs, livrarias evangélicas, a gente vê livro dedicado à autoajuda, à autoestima e à glória pessoal. O orgulho é tranquilo, né? Você se orgulhar de si mesmo, né? E a consequência disso é que vários ensinos bíblicos do tipo, o último deve ser o primeiro, de que o fraco é usado por Deus para confundir o forte, de que a vida só pode ser encontrada quando a gente perde ela, de que Deus resiste ao orgulhoso, mas Deus dá graça ao humilde. Então essas coisas que a gente lê na Bíblia não fazem nenhum tipo de sentido para muita gente, porque o orgulho está disseminado, é algo bom, é algo que a pessoa tem que ter, algo importante. E aí cada vez mais o Evangelho se afasta da sociedade, né? Cada vez é mais difícil de compreender como assim eu tenho que perder minha vida para encontrar ela, como eu tenho que morrer para mim mesmo. E aí a gente vê o exemplo de Cristo,
que era plenamente Deus, Jesus vem e entra na história da humanidade como homem para sofrer e morrer na cruz. Será que Deus foi orgulhoso? Houve algum tipo de orgulho em Deus para fazer uma obra desse tipo? Né? Então é esse padrão de humildade que nos leva à glória. É esse padrão, o padrão de Deus. Vamos ler sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Isso, 2, 5, 11. Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Qual é o sentimento? De orgulho e de humildade. E aí ele explica que sendo Deus, não considerou ser Deus. Se esvaziou, abriu mão da sua própria vida de Deus, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando ainda na forma de homem, se humilhou ainda mais, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Coisa que muitos cristãos no mundo estão sendo obedientes até a morte. Cristãos perseguidos em tantos lugares. E a consequência desse ato de humildade é que Deus o exaltou soberanamente. Então, façam vocês o mesmo. Se humilhem, esvaziem-se de si mesmo, dos seus desejos, do seu orgulho, né? Sejam servos, humilhem-se. E aí, se vocês fizerem isso, se humilhando e sendo obediente até a morte, Deus vai exaltar também, assim como Jesus. Então esse é o tipo de vida centrado na cruz que a gente tem que viver. É esse tipo de vida que dá glória a Deus no nosso sofrimento, com humildade. É uma vida que você pode viver semelhantemente a que Jesus viveu. Mas para fazer isso tem um ponto-chave, que é algo que agiu na vida de Jesus e que tem que estar na nossa vida, porque senão a gente não consegue humanamente se humilhar e viver como Jesus. E esse ponto-chave é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver agindo na nossa vida, é impossível ter as mesmas atitudes que Jesus. Tem que ter o Espírito Santo. Quer entender um pouco melhor sobre o Espírito Santo? Quer aprender mais sobre ele, a maneira como ele age, como ele age? A melhor maneira da gente entender o papel dele na nossa vida é estudar o papel dele na vida de Jesus. A melhor maneira de compreender. Segundo a Bíblia, Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele era levado pelo Espírito. A Bíblia diz que Jesus veio no poder do Espírito. Jesus declarou que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele falando isso, né? Então são citações, todas elas do Evangelho de Lucas. Então Jesus mesmo era cheio do Espírito
ele era levado pelo Espírito, ele veio no poder do Espírito, e ele declarava que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, quanto ao Espírito Santo na vida do cristão, Jesus prometeu que Deus, o Deus Pai, ele daria o Espírito Santo a quem pedir. Essa afirmação está em Lucas 11:13. Então, em resumo, tudo isso significa que Jesus não apenas teve uma vida de tentação e sofrimento, e isso incluiu uma morte de cruz, que era a pior de todas as mortes. Enquanto isso, ele glorificou a Deus com humildade e fez isso para nos salvar. E fez isso para poder nos enviar o Espírito Santo, que capacitou ele para passar por tudo isso, que vai nos capacitar também a passar por tudo isso. Então, ser cheio do Espírito Santo, como Jesus foi, a gente viu que tudo que Jesus fez, ser cheio como ele, significa ser como Jesus. Se alguém quer ser chamado de cheio do Espírito, tem que ser como ele. E se você é como ele, coisas como pobreza, doença, dificuldade, essas coisas elas não são incompatíveis com uma vida cheia do Espírito. Se a pessoa está passando por um momento difícil, isso não significa que ela não tenha a presença do Espírito Santo na vida dela. Isso não diminui a obra do Espírito na vida de alguém. Né? Eu creio que se Jesus andasse hoje pelo nosso meio, muitos diriam para ele que ele estava em pecado, porque tinha que ter algum motivo para ele estar passando por tudo aquilo. Né? Tinha que descobrir por que Deus estava permitindo tanto sofrimento na vida dele. Só que isso não é sinal de não ter o Espírito Santo. Se a gente pegar o nosso maior exemplo, né, de alguém cheio do Espírito Santo, que é Jesus, a gente vai ver que ele tinha um trabalho simples, levou uma vida simples e passou por uma morte dolorosa, como alguém sem dinheiro e sem teto, não tinha nenhuma casa. E vivendo desta maneira, Jesus foi considerado cheio do Espírito Santo, glorificou a Deus perfeitamente, glorificou a Deus inteiramente e experimentou a mais pura e duradoura alegria. Né? Foi exaltado soberanamente por Deus pelo que aquilo que ele fez. Né? Então, todos nós a gente vai passar por momentos de dificuldade, por momentos de sofrimento, por momentos de dor. Né? E a gente tem que estar centrado nesse Evangelho da cruz. Que a gente sabe as nossas limitações, a gente sabe o propósito da nossa vida, por que a gente está aqui, para glorificar a Deus em primeiro lugar. E quando esses momentos ruins acontecerem, e vão acontecer porque todos nós vamos passar por perdas na família, né? Pai, mãe, né? Perdendo um irmão, todo mundo vai passar por algum momento de profunda dor. E se a gente estiver firmado no Evangelho da glória pessoal, a gente tem muita chance de cair, de perder, de achar que Deus não está cuidando da tua vida, achar que tem algum motivo para aquilo que está acontecendo. Eu tenho inclusive um exemplo próximo de pessoas convertidas que é um amigo meu que perdeu a mãe. E ele hoje diz que ele não quer nem saber de Jesus, porque aquilo aconteceu com ele. E aí ele se decepcionou com pessoas naquele momento dele, que não foram até o enterro da mãe dele, davam força para ele, e não entendia por que Deus permitiu aquilo com ele. E hoje a culpa vai toda em cima de Deus, né? Eu não quero mais saber de Deus, por que Deus permitiu isso acontecer. Aí tu vê que tipo de evangelho ele acreditava. O evangelho da glória pessoal, onde a pessoa não pode passar por uma dificuldade, onde não há uma razão na dor, uma razão no sofrimento. Agora, quem somos nós e questionar a Deus, né? Por que tu deixou acontecer isso? Pega o próprio exemplo de Jesus, mas se Jesus tivesse agido dessa mesma maneira, né? Questionando a Deus, por que permitiu isso, por que permitiu aquilo. Então,
Cristo é além do nosso Salvador, o nosso exemplo. Né? A gente tem que ler muito sobre Ele nos Evangelhos, muito sobre Ele, aprender como Ele viveu, querer ser parecido com Ele, né? Glorificar a vida dele, porque Ele foi o nosso mediador, Ele foi o nosso redentor, e Ele pagou o nosso resgate. Então, e tudo isso precedido de uma noção verdadeira da nossa dívida com Deus, né? Que a gente falou lá no início. Reconhecendo a nossa dívida espiritual com Deus, que a gente nunca conseguiria pagar. Então, a verdadeira conversão, ela inclusive, ela vem após um momento de sofrimento, que é quando a gente percebe os nossos pecados, né? Percebe a nossa podridão. A gente se angustia com isso e aí a gente se converte, a gente quer Jesus, porque a gente vê que a gente necessita de um Salvador. Então a própria conversão ela é precedida de um momento de sofrimento da gente em relação aos nossos pecados, né? E sem essa real percepção, praticamente é impossível a gente amar Cristo de verdade como primeiro na nossa vida. E o John Bunyan, que é escritor do Peregrino, ele assumiu pela primeira vez uma igreja lá como pastor, e ele disse que ele ficou 4 anos só pregando sobre pecado e arrependimento. Disse que era o único assunto dele, em 4 anos. Fazer as pessoas entenderem o tamanho da dívida espiritual que elas tinham com Deus. Imagina só, 4 anos. Todo assunto, toda semana, pecado, arrependimento. Pecado e arrependimento. Fazendo as pessoas entenderem o tamanho da dívida espiritual delas. Né? Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa percepção de quão enrascadas a gente está, né? E qual era o preço que a gente ia pagar por isso. Aí a gente vai poder glorificar Deus em primeiro lugar na nossa vida.